Olá, alunos do sexto ano C. Então, aula da semana aí. Vamos trabalhar a parte ainda na apostila do caderno do aluno, finalizando, né, o primeiro bimestre da apostila, né? No caso, situação de aprendizagem 5 e 6, que nós iremos desenvolver. E nela, nós iremos trabalhar aí os conteúdos de grandezas, né, que são as medidas de comprimento, massa, tempo e temperatura. Então, no caso, grandezas e medidas. Comprimento, massa, tempo são exemplos de grandezas. Então, dentro dessas grandezas, temos o metro, simbolizado pela letra M, o quilograma, simbolizado por kg, e o ano, que são, na verdade, respectivamente, as unidades de medida dessas grandezas. Então, temos os exemplos aqui expostos na tabelinha, né, em que as grandezas que serão indicadas é comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade, superfície ou área, né? E o volume. Então, no caso, comprimento, quando nós falamos comprimento, você pode estar vendo, por exemplo, a distância de uma parede até outra, né? A medida do seu lápis, tá? Você está medindo o comprimento do lápis, tá? Então, no caso, quando lidar com comprimento ou também altura, né? Eu vou falar o metro, unidade de medida metro. Posso falar também em decímetro, centímetro, milímetro e para medidas muito grandes, né, no caso, o quilômetro, né, que são mais assim em rodovias, né, estradas. Se vocês observarem nas placas de sinalizações, né, aparece lá quilômetro 5, quilômetro 10, né, porque é uma distância muito longa. Já a massa, né, nós utilizamos no dia a dia o grama e o quilograma, né? Que geralmente o quilograma é para medir a nossa massa, né? Por exemplo, a sua massa é de 50 quilogramas. Agora, você pode também estar em um mercado e quer medir a massa de uma fruta e tal, você vai medir em quilogramas ou em gramas. Depois temos o miligrama, que é mais utilizado em medidas menores, no caso aí as embalagens de medicamentos mesmo aparecem bastante, as medidas em miligramas. E quando a medida é muito grande, por exemplo, um caminhão que está carregando uma carga, né, é dada essa massa em tonelada. Já o tempo, né, a grandeza tempo, nós utilizamos aí praticamente tudo no dia a dia, né? O ano, o mês, semana, dia, hora, minuto e segundo, todas essas unidades, né, de tempo, queira ou não queira, sem percebermos aí, nós utilizamos essas unidades. Temperatura. Então a temperatura, quando você mede a sua temperatura, por exemplo, com o termômetro, você observa lá 36 graus. Na verdade, nós estamos falando aqui 36 graus Celsius, né? A unidade de medida é o Celsius, graus Celsius. E a capacidade? Capacidade ou é o litro ou um mililitro, que também é chamado de ml, né? Nós às vezes falamos, por exemplo, uma latinha de refrigerante, né? Uma latinha de refrigerante tem, por exemplo, 350 ml, ou seja, 350 mililitros. Uma garrafa de refrigerante contém 2 litros, então utilizamos aqui. Aí você fala assim, eu tomei meio litro da garrafa. Meio litro você tomou, na verdade, então 500 mililitros, ou seja, 500 ml. Né? Então, lembrando, né, quando falamos aí 1 litro, estamos falando de 1000 mililitros. Tá? Então, essas são as equivalências. Já a superfície, ou seja, a área, né, por exemplo, a medida da área de um terreno, né, nós medimos em metros quadrados. Mas existem também medidas quando são pequenas, né? Pode ser medida em centímetros quadrados e medidas muito extensas, né? No caso, quilômetros quadrados. Então, nesse caso, a superfície, sempre nós estamos lidando aí com duas dimensões, né? Largura e comprimento. Por isso que nós falamos aí a sua área. Então, quando você mede, por exemplo, a área de um terreno, você faz o produto, né, da largura desse terreno com o comprimento desse terreno. E o volume nada mais é que o que poderia, o que cabe dentro de um recipiente. Né? Então nós estamos lidando com três dimensões. Por exemplo, uma caixa. Né?
eu posso utilizar metro cúbico, centímetro cúbico e... decímetro cúbico e centímetro cúbico. Então, no caso, são 3 medidas que nós estamos lidando aí quando falamos de volume, né? Largura, comprimento e espessura. Por exemplo, o volume de uma caixa d'água, quanto que ela comporta de água, né? Daí eu vou estar observando aí esse volume dela, o volume dessa caixa, para saber as medidas dela, tá? Mas essas duas partes nós não iremos trabalhar agora, tá? O que nós iremos ver aí será a parte de comprimento, massa, tempo e temperatura. E a capacidade, né? Aí, nas medidas de comprimento, nós temos aí no sistema métrico decimal, a unidade fundamental da medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é o m. Quer dizer, é a unidade de comprimento que nós temos de referência para encontrarmos aí outras unidades que podem ser chamadas de múltiplos e submúltiplos, né? Então, no caso, para expressar a medida de grandes distâncias, né, temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são os múltiplos do metro, tá? Então, a referência é o metro. Daí nós temos os múltiplos, né, que estão aqui destacados. Aí, para expressar medidas pequenas de distâncias, né, então, ao invés de utilizarmos o metro, nós utilizamos aí o decímetro, o centímetro e o milímetro, que nós chamamos de submúltiplos do metro. Então, aqui está na tabelinha destacado, né, a unidade fundamental, 1 metro, simbolizado pela letra M. Porém, quando nós falamos na parte dos múltiplos, 1 decâmetro, né, simbolizado por DAM, nós estamos falando de 10 metros. Tá? Então, o nome já diz aqui, deca, 10, decan, né? Decan, 10 metros. Então, está aqui. Hectômetro, né, simbolizado por HM, então nós estamos falando aí de 100 metros. E o quilômetros, né, nós sabemos aí que o quilo ele equivale a 1000. Quando falamos quilo, nós estamos falando 1000, ou seja, 1000 metros. Então está aqui, ó, em relação a 1 metro, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Aí nos submúltiplos nós temos o decímetro, centímetro e milímetro. Aí vocês vão observar que vocês já viram isso em números decimais, né? Quando falamos décimos, primeira casa após a vírgula, centímetros, então no caso é centésimos de metro. Segunda casa após a vírgula, milímetros, né? Milésimos de metro. Terceira casa após a vírgula. Então está aqui os submúltiplos. 1 decímetro equivale a 1/10 de metro. 1 centímetro equivale a 1 centésimo de metro. E 1 milímetro, 1 milésimo de metro. Então é só vocês observarem aqui pelo comecinho das palavras, né? Vocês vão saber destacar aí qual casa decimal que eu vou colocar. Décimos, centésimos e milésimos. Daí, na medida de massa, vocês vão ver que é quase praticamente semelhante à medida de comprimento. Então, as unidades mais utilizadas diariamente são quilogramas, grama, miligrama, né, como foi citado. Daí, a unidade fundamental, nesse caso, da massa, é o grama. Então, 1 grama, simbolizado pela letra G, eu tenho decagrama. Então, DAG, que é um múltiplo de grama. Então, quando estamos lidando com medidas de massa maiores, né? Então, 1 decagrama equivale a 10 gramas. Ó, o próprio nome diz, está vendo? Igual no slide anterior, falando sobre comprimento. 1 hectograma, né? 1 hectograma equivale a 100 gramas. Né? E 1 quilograma, lembra? Quilo é sempre 1000. Então, 1000 gramas. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, esses são os múltiplos do grama. Agora, os submúltiplos, né, quando estamos lidando aí com medidas de massa muito pequenas, temos aí decigrama, simbolizado por DG. Então, 1 decigrama, olha o nome, décimos, novamente, está vendo? 1 décimo de grama, é o que equivale a 1 decigrama. Centigrama, está vendo? Ó, centésimos de grama. Então, 1 centigrama equivale a 1 centésimo de grama. E o miligrama, né, quando falamos aí, milésimos de grama. Né? Então, 1 miligrama equivale a 1 milésimo de grama. Então, tá aí, é quase o mesmo sentido aí, praticamente, em relação à medida de comprimento.
tá? Mas aí o que nós utilizamos no dia a dia sempre vai ser essa parte, né? Grama, ou miligrama, ou quilograma. Poucas vezes vocês verão essas outras unidades destacadas aqui. Aí, medida de tempo. O calendário apresenta os seguintes elementos: ano, mês e todos os dias do mês relacionados aos dias da semana. Então, observando aqui, uma figurinha aqui do calendário, nós temos aí os dias das semanas, dados por siglas, né, dos nomes da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Daí, logo aqui acima temos o mês, que no caso aqui está sendo fevereiro, e o ano do calendário, 2020. Então, nas medidas de tempo, um ano tem 12 meses, que também podem ser identificados por números de acordo com a ordem em que ocorrem. Então, janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2, aí assim por diante. Março, mês 3, abril, mês 4, e assim vai. Os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, eles têm, no caso, 31 dias, tá? Já os meses de abril, junho, setembro e novembro sempre terão 30 dias. Já o mês de fevereiro, ele pode ter tanto 28 dias quanto 29 dias. Porém, ele só terá 29 dias, o mês de fevereiro só terá 29 dias quando estivermos no ano que é chamado de ano bissexto, tá? Isso é a cada 4 anos, ok? Então, geralmente vai ser sempre 28 dias, mas aí sempre quando for ano bissexto, o mês de fevereiro terá 29 dias. Aí aqui no calendário está sendo destacado, né, o dia da semana no sábado, o dia 22 de fevereiro de 2020, que eu posso expressar como 22/2 de 2020. Aí nas medidas de tempo. As unidades mais utilizadas diariamente são hora, minuto, segundo, né? Então, sabemos aí que um dia ele contém 24 horas. Uma hora 60 minutos e um minuto 60 segundos. O ponteiro menor indica as horas, né? E o ponteiro maior indica os minutos. Vocês estão mais acostumados a ver a parte digital, né? No celular, né? Então, no caso aqui, está sendo colocado 9 horas e 0 minutos. Então, separam as horas dos minutos, né, com os dois pontos, no digital. E lemos também, no caso, quando é o relógio de ponteiro, com o ponteiro menor, 9 horas. Como aqui está no 12, significa que está no 0. Tá? Então, dizemos aqui que é 9 horas. Aí vamos ver aí como ler aí o relógio de ponteiros, né? Então, como um dia tem 24 horas, podemos organizar os horários em antes e após 12 horas ou meio-dia. Então, temos 11 horas, representado em ponteiros, como digital, mais uma hora, logo, o ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos estarão juntos, meio-dia, ou seja, 12 horas. Mais uma hora, nós teremos aí, ó, 1 hora da tarde, né? O ponteiro da hora foi para o número 1, né? Sendo então agora 13 horas, né? Como é a tarde, nós falamos que é 13 horas, mas também podemos dizer que é 1 hora da tarde. Aí temos também a medida de temperatura. Unidades mais utilizadas diariamente é o grau Celsius. Para medir a temperatura, utiliza diferentes modelos de termômetros. Então, esse é o termômetro clínico, né, para medir a temperatura do corpo. Termômetro culinário. Temos também o termômetro para ambiente, né, você deixa em determinado lugar esse termômetro ambiente. E o termômetro de rua, geralmente é colocado aí em cidades grandes, né? Em algumas cidades tem esse termômetro aí, você está passando pela rua, você vê lá a temperatura naquele momento no centro da cidade, né? No ambiente, tá? E é isso. Espero que tenha ajudado aí esse vídeo. Boa semana a todos e bons estudos.